Nas profundezas da Boêmia, onde a névoa se agarra às árvores como um segredo antigo, ergue-se o Castelo de Houska. Se você procurasse por ele em um mapa estratégico, não encontraria motivo para sua existência. Não há estradas comerciais, não há fronteiras para proteger, nenhuma fonte de água crucial. Construído no século XIII, sua localização parece um erro, um capricho, ou talvez um ato de desespero. Porque o Castelo de Houska não foi construído para manter pessoas fora, mas para manter algo dentro. A história começa muito antes das pedras serem empilhadas. Lendas locais passadas de geração em geração falam de um buraco na terra, uma fissura na rocha tão profunda que ninguém jamais encontrou seu fundo. Diziam que não era apenas um poço, mas um portão. Ao anoitecer, criaturas meio humanas, meio bestas, com asas de couro, emergiam da escuridão, aterrorizando os vilarejos e arrastando gado para o abismo. O medo era tão palpável que o rei da Boêmia, Otakar II, tomou uma decisão drástica. Ele não tentaria fechar o buraco. Ele o prenderia. Sobre aquela fenda amaldiçoada, ele ordenou a construção de um castelo, uma fortaleza maciça, uma rolha de pedra para selar o inferno. No coração do castelo, exatamente sobre o suposto portão, foi erguida uma capela. Mas há um detalhe que arrepia até o mais cético dos historiadores. Tradicionalmente, os altares das capelas são orientados para o leste, em direção a Jerusalém. O altar da capela de Houska, no entanto, está posicionado de forma estranha, quase herética. Ele não aponta para o céu, mas diretamente para o chão, como se as orações não fossem destinadas a Deus, mas sim a um selo, uma barreira espiritual para conter o que quer que estivesse lá embaixo. As paredes da capela são cobertas por afrescos, mas as pinturas não são de anjos e santos sorridentes. São representações perturbadoras de demônios e batalhas celestiais. Uma em particular se destaca: uma figura à esquerda do altar, uma criatura com traços de humano e animal, atacando pessoas. Uma representação visual do medo que deu origem àquelas paredes. A curiosidade humana, no entanto, é uma força poderosa. Antes da capela ser concluída, foi feita uma oferta a prisioneiros no corredor da morte. Uma chance de perdão em troca de um serviço simples: serem baixados por uma corda até o fundo do poço e relatar o que vissem. O primeiro voluntário foi amarrado e começou a descer na escuridão silenciosa. Por vários minutos, nada. Apenas o som da corda se desenrolando. De repente, gritos de puro terror ecoaram do abismo. Os guardas puxaram a corda freneticamente. O homem que subiu de volta era o mesmo, mas algo nele havia se quebrado. Ele tremia incontrolavelmente. Seus cabelos, antes escuros, estavam completamente brancos. Ele balbuciava sobre formas humanas retorcidas e gritos de incontáveis vozes. Ele morreu 2 dias depois, sem dar mais detalhes. Após esse evento, ninguém mais se atreveu a olhar para o poço. A construção da capela foi acelerada e o chão selado para sempre. Ao longo dos séculos, o castelo passou por diversas famílias nobres, mas parece que ninguém conseguia chamá-lo de lar por muito tempo. Era como se a própria estrutura rejeitasse a presença humana. Nos diários da família Lobkowitz, datados do final do século XVI, encontramos anotações inquietantes, relatos de sombras que caminham sob o teto, de sussurros vindos de salas vazias e de uma sensação constante de estar sendo observado. Cavalos se recusavam a entrar no pátio, e cães ganinhavam e se escondiam à noite. O castelo não parecia assombrado por fantasmas de pessoas, mas por algo mais antigo, mais primordial. A sensação de que as paredes não eram apenas pedra, mas a pele de uma prisão. A história de Houska toma um rumo ainda mais sombrio no século XX. Durante a Segunda Guerra Mundial, o castelo foi confiscado pelas forças de ocupação nazistas. Heinrich Himmler, o chefe da SS e um homem obcecado pelo ocultismo, acreditava que Houska poderia ser um dos portais para outras dimensões. Uma divisão especial da SS, ligada a Ahnenerbe, a Organização de Arqueologia e Pesquisa Paranormal do Reich, ocupou o castelo. Ninguém sabe ao certo o que eles fizeram lá dentro. Os moradores locais relatam ter visto luzes estranhas e ouvido ruídos de escavação durante a noite.
Quando as tropas partiram, deixaram para trás poucas pistas, alguns símbolos enigmáticos gravados nas paredes e inscrições em latim cujo significado permanece um mistério. Em Praga, nos arquivos recuperados após a guerra, uma única frase fragmentada foi associada às operações em Hauska. A entrada foi aberta. O que eles procuravam? E mais importante, será que encontraram? Décadas depois, em 1968, um grupo de exploradores e engenheiros locais obteve permissão para realizar testes no castelo. Eles queriam mapear o subsolo, especialmente a área sob a capela, usando tecnologia de sonar. Os resultados foram desconcertantes. As medições de profundidade retornavam ecos a mais de 100 metros, mas o sinal era fraco e distorcido, como se as ondas sonoras estivessem se perdendo em um espaço vasto e irregular muito maior do que qualquer caverna natural esperada naquela geologia. As paredes de pedra do porão vibravam sutilmente durante os testes, como se algo estivesse ressoando nas profundezas. A equipe decidiu deixar um microfone de alta sensibilidade no porão durante a noite, na esperança de captar qualquer anomalia acústica. Na manhã seguinte, ao analisar a gravação, encontraram longos períodos de silêncio absoluto. E então, por 17 segundos, um som, um ruído subterrâneo, uma mistura de algo que poderia ser o vento uivando em um túnel profundo ou, de forma mais perturbadora, um coro de gritos distantes e sobrepostos. Quando os engenheiros amplificaram e analisaram a frequência desse ruído, fizeram uma descoberta arrepiante. O som estava na faixa de 19 Hz, uma frequência conhecida como infrassom. O ouvido humano não consegue processá-la conscientemente, mas o corpo a sente. É a mesma frequência que, em estudos, demonstrou induzir sentimentos de ansiedade, pavor e a sensação de uma presença invisível. O medo em Hauska tinha agora uma assinatura sonora. Hoje, o castelo de Hauska está aberto para turistas durante o dia. Você pode andar por seus corredores, visitar a capela e admirar os afrescos perturbadores. Mas quando o sol se põe, as portas são trancadas. O castelo é fechado ao público durante a noite. Os poucos moradores que vivem nas proximidades contam histórias. Dizem que, às vezes, é possível ouvir passos nos pisos de madeira dos andares superiores, mesmo quando o castelo está comprovadamente vazio. Outros juram ver luzes estranhas subindo do chão no pátio interno, como se algo estivesse iluminando o castelo por baixo. Não há provas de fantasmas em Hauska. Não há monstros capturados em vídeo. Há apenas pedra, silêncio e a história de um buraco que supostamente não tem fim. Talvez o maior mistério do castelo de Hauska não seja o que foi aprisionado lá embaixo há tantos séculos. Talvez o verdadeiro mistério seja o que nós, humanos, tememos encontrar quando ousamos olhar para dentro do nosso próprio abismo. A escuridão que selamos com nossas próprias paredes. Este é o tipo de história que nos lembra que o mundo ainda guarda segredos profundos. Se você, como eu, é movido pela curiosidade e fascinado pelos enigmas que nos cercam, você está no lugar certo. Muito obrigado por me acompanhar nesta jornada até o coração da Boêmia. Não se esqueça de deixar seu like se gostou do vídeo. E mais importante, inscreva-se no canal e ative o sininho. Assim você não perde nenhuma peça do imenso quebra-cabeça que estamos montando juntos. Até a próxima.